Maria da Conceição Soares Santiago, 65 anos. Eu não sou propriamente padeira, sou filha de padeira. E neta, e bisneta, e tetraneta, e isso tudo. E sobrinha, e prima, mas assim, agora só há uns, talvez 4 anos para cá, assim, que estou a cozer um bocadinho para mim, para a família, para os amigos. A minha mãe deixou e eu fiquei. Eu também muito cedo, eu tinha muita curiosidade também, apesar de não ser precisa, eu também estive em cima da quarta para chegar, mas não era precisa, eu não precisava de ter feito isso, mas eu gostava de meter as mãos na massa, eu gostava de estar naquele ambiente, mas já nasci naquilo e vivi e convivi sempre com esse tipo de atividade. Estudei até à 4ª classe, posteriormente fiz o 9º ano e o 12º. Depois aprendi a costura, de facto bastante, isso pego num bocado de pano fazendo e faço o que eu quiser. Antigamente, no tempo da minha avó e também da minha mãe, elas coziam mais durante a noite e depois iam de manhã. Depois a minha mãe, não sei por qual foi o motivo, começou-se a cozer de dia e ir ao fim da tarde, tipo 5h30 da tarde, tanto no verão à volta das 6 e pouco, no inverno 5h30, e ia-se levar então a Carregosa, a Vila Cova do Porrinho, sim, Carregosa e Vila Cova do Porrinho, e também Pindelo. Começou-se a ir 2 vezes por semana, terças e quintas, ao fim da tarde, e as pessoas gostavam mais do que de manhã, vendia-se mais, e portanto optou-se por isso. São várias etapas. A primeira é pôr a farinha de facto na maceira, pronto. Depois tem que se ter água à temperatura certa, que não é sempre igual. E depois amassa-se com o fermento, naturalmente, quanto menos fermento melhor. A minha mãe falou anteriormente daquela que a minha avó fazia, chamada, que agora se chama muito, usa-se muito a massa-mãe. Tenta-se usar o mínimo de fermento possível, não é? E depois amassar, deixar levedar durante um determinado tempo, que também varia consoante a estação do ano, ou consoante o dia que está. Depois então tende-se, volta a levedar, entretanto já se acendeu o forno para aquecer, volta a levedar, depois bota-se ao forno e depois é esperar para ele estar cozido e tira-se. Tenho ideia que há padeiras que pesam a farinha, nós aqui não pesamos, medimos. Depois temos o que se chama uma rapadoira, que é um instrumento de ferro para limpar a maceira, rapar. Depois tem as pás, para meter ao forno, maior e outra mais pequena, mais fina para tirar, a redonda para as regueifas, para os canocos. E depois há os instrumentos de limpeza do forno, que é o barredouro, é a pá de ferro para tirar as brasas, e depois uma outra vassoura própria para limpar, ficar o lar do forno limpinho, mas os instrumentos que se usam agora são os mesmos que sempre se usaram. Era tudo lojas, o que chama a Amorosa e o padeiro era uma espécie de mini mercado. Os outros era tudo chamado mesmo tabernas, pronto, mas que havia casas muito dispersas e as pessoas depois vinham a essas tabernas e esses mini mercados buscar o seu pão para o dia, buscar o pão, pronto, a gente de facto não entregava 5 aqui, 10 acolá ou 2 ou 3, era ali o depósito. Eles compravam, pagavam de facto na hora e depois as pessoas iam lá buscar, mas era de facto muito, chegava-se a vender às 400, 200, 300, 400 espadas. O que eu sei, não é muito, porque me interessei há muito tempo atrás de fazer essa pergunta, os porquês, é porque somos uma terra que tem rios, não é? Tem rios e tem moinhos, e tinha moinhos, construíram os antepassados, quando eu era miúda, o meu padrinho, que era moleiro, tinha um moinho e eu ia muitas vezes para lá, juntamente com a minha prima, filha dele e outras. E havia também aqui um senhor que também tinha, e também íamos, regulamos todas mais ou menos à mesma idade, e naquela altura brincava-se era na rua, e a gente ia para os moinhos e para o rio, pronto.
E eles tenho ideia que foi a partir daí que eles tinham, como moíam o trigo, as mulheres, as próprias mulheres, as mães e depois as filhas, não é? Começaram a cozer, tipo, tinham a matéria-prima em casa. Isto é uma tradição que, pelo jeito, já, se a minha tetravó já era, portanto, isto já de facto vem de há muito tempo, muito tempo atrás. Sim, é recente, não tão recente assim, mas antigamente não se fazia nem regueifas, nem que... Os canocos também, a primeira coisa foi o pão, e era as carreiras, não era padas, agora é padas, antiga era as carreiras, ou seja, um bolo, outro bolo, outro bolo, outro bolo, porque as pessoas da Serra, mais da Serra, da zona do Alcambra, ainda têm muitas saudades das carreiras. A minha avó levava era as carreiras e os canocos vieram posteriormente, porque antigamente usava-se muito essa tal sêmia, era para os animais, por exemplo, para vacas acabadas de parir, usava-se muito, não tanto os farelos, mas mais essa tal farinha. Que a gente, depois ainda havia o rolão, também era uma farinha própria também para os animais, que saía dessa tal farinha. Tenho memórias felizes, tenho uma das memórias que me acompanha muito, e eu estou a ver isso acontecer, eu não sei que idade teria, mas teria pai, uns 8 ou 9 anos, e eu estava a amassar pão, amassar porque queria, e eu disse à minha avó que mandasse a empregada embora, que eu fazia o trabalho dela, que era chamava-se Maria José, a minha gente chamava-lhe Maria Zé. E eu estar a amassar pão e a cantar, que eu gostava muito de cantar. E ela e ela falar assim, não sei como é que ela não se cansa, está a amassar pão porque de facto eram fornadas grandes. E a cantar, quer dizer, são duas, ao mesmo tempo era difícil, pois para a minha idade não era difícil, era fácil. Isso eu lembro-me disso. E também peneirar, eu também gostava de peneirar, a minha mãe não gostava, porque eu fazia porque queria. E havia uma maceira própria que tinha uma tampa, e quando a maceira estava cheia de farinha, punha-se a tampa para baixo, e eu achava, parece que aquilo que era riqueza, não sei explicar, aquilo soava, fazia-me bem, parecia que tinha uma casa cheia, pronto, uma casa cheia de coisas para comer. Sabia que pão nunca me faltava, que nunca faltou nada, felizmente, nunca faltou, mas pronto. Gostava de ver aquilo, peneirar, na peneira elétrica, também peneirei muitas vezes.